Olá, galera. Beleza? Boa noite. Vamos chegando aí. Já rolando aqui o Breno Lucas. Hoje é a live do Breno Lucas. Bora fazer nossa live aqui também. E pra ninguém ficar na live do Breno Lucas, é só chegar aqui. Beleza? Que aí a gente vai fazer a live do Breno Lucas e a nossa aqui mesmo. E aí, será que o Instagram tá avisando aí, galera, né? Beleza. Vamos chegando aí, boa noite. Olá, Alexia, Thiago, Grande, Elismar. Dá um oi aqui, gente, dá um oi, beleza? Já vamos começar a nossa live aqui. O assunto de hoje é voltado para as famílias, né? Sempre que a gente faz terça e quinta, aliás, terça e quinta, isso mesmo, hoje é terça. Terça e quinta é voltado então para as famílias. E aí, Diraldo, joia, dá um oi aí também. Bora lá, vou falar da minha agenda sempre, né? Segunda e quarta-feira, 3 horas da tarde, então a gente começa a semana, segunda-feira, 3 horas da tarde, com sempre um professor aqui falando pros estudantes, né, em geral. E a gente fala de tudo menos conteúdo, né? E aí, logo mais à noite, na segunda-feira, nós temos já voltado para os educadores. Isso se repete na quarta-feira. Agora, terça e quinta é voltado para as famílias, beleza? Então a gente está aqui hoje no bate-papo rapidinho para as famílias, né? Como as famílias podem ajudar os estudantes em casa. Então, já comecei já um pouco depois do horário, 8h07 já vou direto ao ponto. Hoje o que eu quero comentar, deixa eu desligar aqui nossos amigos Breno e Lucas. Hoje o que eu quero deixar aqui de conteúdo é sobre como as famílias podem trabalhar o compromisso com os estudantes. O ideal, é claro, é que esse compromisso seja tratado desde o início, desde a infância, né? Desde a infância já haja um certo compromisso ali já com o estudante e o estudante entendendo a responsabilidade dele. Ainda que seja criança, né? Por menor que seja a criança, ela já entende, já é preciso trabalhar essa questão da responsabilidade dela, assim como os afazeres da casa, arrumar a cama, né, as demais atividades. Então, a mesma coisa com os estudos. Ela precisa entender a responsabilidade dela nessa questão dos estudos. E muitos pais, às vezes, ficam um pouco com o pé atrás quando os filhos já são adolescentes e às vezes não foi trabalhado isso desde cedo. É claro, quanto mais cedo você trabalhar essa responsabilidade da criança e moldando a criança nos compromissos dela no estudo, cobrando atividades de casa, cobrando, né, suas leituras, né, por exemplo, nessa época de quarentena, por mais que algumas escolas estejam sem uma atividade, aliás, a rede pública principalmente, né? Mas várias outras escolas também ainda não conseguiram colocar atividades para as crianças. Então, outras já exageraram na dose, né? E os pais quase arrancando os cabelos da cabeça já. Mas ainda temos muitas crianças que nessa época de quarentena, ou também época de férias, ou época ou às vezes final de semana, né, um recesso escolar, às vezes ficam sem nenhuma atividade da escola e é necessário, né, e é super importante que os pais cobrem algum tipo de atividade intelectual das crianças, né? E pode ser em forma de lazer, inclusive. Por exemplo, assistindo algum documentário interessante, né? Na linguagem delas.
E aí depois elas vão contar o que acharam do documentário, ou às vezes uma leitura de um livro, né? E depois elas também, você sempre incentiva que elas compartilhem o que elas estão lendo, o que elas estão aprendendo. Então, mesmo em época de quarentena agora, ou quando não há atividades da escola, por exemplo, numas férias, nas férias ou no recesso escolar, é importantíssimo então que os pais continuem trabalhando esse compromisso da criança. Agora, quando já está na fase adolescente, o estudante já está na fase adolescente e não houve esse trabalho desde o início desde o início da vida estudantil desse adolescente, então alguns pais ficam receosos, mas é possível sim trabalhar de uma forma muito mais até transparente. Alguns pais acham que, poxa, eu nunca cobrei do meu filho, de repente eu vou cobrar agora, né, de uma hora para outra, assim, tipo, a gente nunca conversou a respeito disso e agora eu já vou chegar cobrando. Então, alguns pais se sentem um pouco receosos disso, né? Mas vou dar só um oi por enquanto aqui para quem já andou aparecendo, o Isael aqui, ó. Aí, Jorges, grande Olivia, tudo bem, gente? Dá uma boa noite aqui. Então, como é que a gente pode trabalhar isso com adolescentes? De fato, é uma fase um pouco mais difícil e biologicamente a gente explica isso. Muitos estudantes ficam mais distantes dos pais nessa fase adolescente. E os pais, né, como eu falei, ficam um pouco receosos de trabalhar o compromisso que não foi trabalhado antes, ficam receosos de trabalhar isso com os filhos de adolescentes. Mas aí é importantíssimo a gente trabalhar de duas formas. Primeiro, o pai ou a mãe, né, o responsável por aquele adolescente, ser transparente mesmo. E chegar para uma conversa explicando que agora aquele adolescente está numa fase onde ele vai precisar andar pelas próprias pernas, né? Andar com as próprias pernas. Então, começar a trabalhar quais são os sonhos desse adolescente profissionalmente, o que ele gostaria de fazer, porque com isso ele vai se conscientizando um pouquinho dessa responsabilidade que talvez não foi trabalhada mais cedo. E de uma forma transparente, essa mudança de postura em relação aos estudos vai ser uma transição menos traumática, digamos assim. Porque o adolescente precisa, então, nesse momento da adolescência, precisa começar a entender que daqui a pouco ele vai precisar escolher uma faculdade, um curso. Então, nesse diálogo de sensibilização, trabalhando em cima dos sonhos que o adolescente tem, é possível o pai ser totalmente transparente e fazer um combinado com o estudante. Ó, meu filho, então, com base nisso tudo que a gente conversou, é possível a partir de agora a gente ter uma dedicação maior aos estudos e com certeza, né, a chance de haver uma sensibilização do estudante e ele entender que aquele diálogo é importante para a vida dele, que aquele compromisso a partir de agora vai ser muito importante para ele se dedicar aos estudos. Então, com essa sensibilização é possível firmar um compromisso inegociável. E é aqui onde muito do acompanhamento escolar em casa termina falhando. Porque não há um compromisso inegociável, não há de fato ali um contrato, né, um combinado feito, que é muito fácil de ser feito quando o estudante está na fase inicial, está na fase da infância, né? E, como eu disse, às vezes é um pouco mais difícil de se trabalhar isso já numa fase após os 11, 12, 13 anos. Mas é possível, como eu estava falando, desde que você seja transparente, comece a trabalhar essa questão dos sonhos do adolescente, que profissão ele pretende seguir, a partir dos 14 anos principalmente, né? Alguns pais acham que já perderam as rédeas dos filhos nessa idade, e é possível sim, gente, você trabalhar os sonhos com esse adolescente, recuperar inclusive, né, essa aproximação, esses laços afetivos que de repente não foram cultivados antes, né? Eu estou falando aqui no caso das famílias, né, dos pais que às vezes têm mais dificuldade com o filho adolescente, às vezes está
né, os laços ali estão um pouco, as pessoas estão um pouco mais distantes, né? O adolescente quer ficar mais reservado, não quer muito diálogo. E então a gente, como estou sugerindo aqui, trabalhar com os sonhos desse adolescente, né? Já encaminhando ele para, de repente, qual curso ele pretende fazer, qual profissão pretende seguir. E esse compromisso inegociável é que vai ser importantíssimo para todo o acompanhamento escolar com o adolescente a partir de então. Todo o trabalho que a gente faz. Todo o trabalho que a gente faz aqui, a gente preza por alguns princípios, né? Por exemplo, os laços afetivos com a família. Inclusive, eu tenho um e-book, eu vou deixar aqui no final. Eu tenho um e-book falando só sobre isso, tá bom? São 3 fundamentos que eu sempre coloco para os pais trabalharem com os adolescentes. E com os estudantes também, em geral, as crianças também. Esses princípios são trabalhar sempre, né, junto com a escola, família e os estudantes, essa questão da afetividade, né? Competências e habilidades, a gente sempre entender que a gente precisa trabalhar competências e habilidades e atitudes nos estudantes, de forma que a gente não fique focando muito no conteúdo, mas sim nesses hábitos, vamos dizer assim, padrões de comportamento, né, que vão se repetir não apenas em uma matéria, mas em todas as matérias, né? Então a gente tem que focar mais nessas competências que ajudam o estudante na vida escolar dele como um todo. E o outro princípio é o do potencial humano. A gente sempre saber disso, colocar isso na nossa cabeça, que muitas vezes a gente acha que o estudante não vai alcançar o conhecimento naquela área, não vai conseguir se desenvolver naquele conteúdo, e a gente tem que entender que o nosso cérebro é capaz, né, é o que a gente chama de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Nosso cérebro é capaz de se adaptar, nosso cérebro é uma máquina assim que, né, é incomparável o que o nosso cérebro é capaz de fazer. Então, às vezes, só existem alguns bloqueios ali, algumas dificuldades, mas todas elas são difíceis de superar, né? E, feita essa análise aqui dos 3 princípios para a gente fazer um acompanhamento escolar, e aí sim a gente começa o trabalho efetivo, né? E a gente tem que começar esse trabalho com compromisso, né? É o que estou falando de compromisso inegociável. Esse é o primeiro passo para que haja um acompanhamento escolar de sucesso, né? A gente tem visto aí o homeschooling em vias de ser aprovado, né? Ainda não está regulamentado. Nós temos aí tendência de começar a adotar ensino híbrido, ou seja, tecnologias, ensino à distância ou ensino mediado por tecnologias. E aí vai precisar também como a criança não vai estar muito constantemente, né, o que a gente acredita, como a criança não vai estar ali diariamente na escola, então vai ter uma parte feita, né, dos estudos, uma parte considerável feita dos estudos em casa, né? Então, esse compromisso negociável, se a gente não trabalhar bem esse início, fica muito complicado depois. E é isso que a gente vai ficar falando só nessa live, tá bom? Como a gente pode trabalhar o compromisso do estudante. Léo, valeu aí, ó. Olha, Júnior Achievement. Beleza, galerinha? Dá um oi aqui, quem for chegando. Isael. Então, o compromisso inegociável. O estudante tem que entender a responsabilidade que ele tem. E isso não tem idade. Como eu falei, desde a criança, assim como ela entende que ela precisa arrumar a cama, assim como ela entende, né, que tem que escovar os dentes, que tem que tomar banho, a gente precisa trabalhar de uma forma inegociável mesmo essa questão do compromisso dela, da responsabilidade dela com os estudos, com a tarefa de casa diariamente, né? Fazer disso um hábito mesmo. Mas isso parte de quem? Parte das crianças? Não, parte, né, dos pais. Isso é a iniciativa dos pais propor esse combinado, esse compromisso. E aí, né, como os pais realmente têm uma influência maior nessa fase inicial da vida, né, um poder, digamos assim, de decisão maior nessa fase da vida, da infância, então fica mais fácil realmente essa cobrança. Como eu falei, pode parecer um pouco mais difícil na fase adolescente, se isso não foi feito desde o início.
né? E para não haver esse rompimento, né? Essa coisa repentina, essa mudança brusca da postura dos pais em relação aos filhos, o ideal, né, é trabalhar aí os sonhos do adolescente, que aí ele consegue, aos pouquinhos a gente vai se colocar então como amigos mesmo, né? Nesse momento em que eles estão querendo atingir os sonhos profissionais, né, ou de cursar uma faculdade. Então a gente vai trabalhar assim com eles. Tá ok? Ser sincero mesmo, até, digamos assim, né? Por que não reconhecer o erro de não ter havido essa cobrança desde os primeiros anos da vida escolar, né? Então, seja transparente mesmo, ó, a gente não trabalhou isso desde o início, mas a partir de agora a gente vai trabalhar junto, tá bom? Baseados nos sonhos, nos projetos que você tem para a sua vida. Então, eu estou aqui para te ajudar. E agora a gente vai precisar, para atingir esses sonhos, esses objetivos de vida, a gente vai precisar ter uma dedicação maior aos estudos. Tá? Então, fazer de tudo para trabalhar realmente esse compromisso negociável. E agora eu vou partir para 5 técnicas muito... gente, fantástico, tá bom? 5 técnicas que a gente pode utilizar aqui para trabalhar essa motivação do estudante. Não adianta a gente também querer fazer esse compromisso com o estudante se ele não reconhecer a importância desse compromisso. Então, como é que a gente pode trabalhar essa motivação dele? A primeira técnica que eu coloco aqui é a técnica da recompensa. Isso é muito fácil de trabalhar com as crianças, né? Por exemplo, ó, se você só vou te deixar jogar o videogame, né? Se você fizer atividade, só vou te deixar, né? Só vou comprar aquilo que você gostaria, né? A gente sabe que essa troca, né? Tem que ser feita com muito cuidado, não é aleatoriamente, né? Mas temos pequenas premiações e grandes premiações, né? Se o estudante de repente tá lá no dia a dia e às vezes tem as tarefas que ele não está fazendo direito, aí você começa a jogar duro também, ó. Se você também não faz as tarefas, não tem como você fazer, né? Então esse jogo pode ser feito diariamente, né? Esse trabalho de recompensar com pequenas premiações. Só vai brincar de bicicleta, só vai andar de bicicleta depois que fizer a atividade, né? E então essa é a técnica da recompensa. Ou podem ser recompensas maiores também, quando por exemplo, final de bimestre ou final de ano, né? Então isso funciona geralmente mais com adolescente. Agora, mais com criança, né? Agora tem a técnica do questionamento também. Isso já é mais interessante de ser trabalhado quando a gente está falando com adolescentes. A técnica do questionamento é o método socrático. É fazer alguma provocação, alguma pergunta, né, que leve o estudante a refletir. Né? Simplesmente coloca, às vezes, né, qual o seu maior sonho? O que você é capaz de fazer para conquistar esse sonho? Né? São perguntas muito simples que, se de repente você deixar ali na agenda do estudante, ele vai parar para refletir algumas vezes, né? Isso pode ser que desperte a necessidade dele se tornar mais responsável, se tornar mais dedicado, mais esforçado com relação aos estudos. E também temos a terceira técnica aqui. A terceira técnica é a técnica da história. Usar o que a gente chama de storytelling, né? Uma história que mostre para o estudante a importância do esforço para superar alguns desafios. E aí nós temos muitos filmes motivacionais, seriados, né? Desenhos também, a gente pode usar desenhos para crianças, mostrando como um personagem, de repente, ali conseguiu superar os desafios dele, né, pelo esforço, se sacrificando em alguns momentos, mas para que no final ele conseguisse alcançar um objetivo maior. Essas histórias de superação, né, superação realmente mexem com qualquer um. E por quê? Porque, primeiro, é uma história. História é uma coisa que naturalmente chama a nossa atenção. A gente gosta de histórias, né? Já temos vários estudos com relação a isso, como a nossa atenção realmente fica um pouco mais focada quando a gente está prestando atenção numa história.
Então, inclusive, a gente usa isso muito, né, como técnicas, né, como técnicas diversas, por exemplo, no marketing, né, storytelling. Então, essa questão da história é uma coisa que cativa muito a nossa atenção. Então, você pode usar uma história, seja verídica ou não, né, para falar dessa importância do esforço para superar os desafios. Temos a técnica do desafio, né? A técnica do desafio é o que a gente pode, inclusive, falar um pouco de gamificação quando a gente fala dos desafios, porque todos nós, geralmente, né, gostamos de desafios. Por que a gente gosta disso? Às vezes por uma questão de autoafirmação, provar que é capaz de fazer, e por isso a gamificação funciona tanto com crianças, mas também com adolescentes. Nessa fase em que ele está querendo muitas vezes se projetar, né, na sociedade, se projetar entre os colegas dele, se projetar na escola dele, isso mexe muito com a vaidade do estudante. Então, você propor desafios é uma forma muito interessante de trabalhar a motivação dos estudantes. Eles naturalmente vão querer se afirmar por meio daquele desafio, né? Mostrar que são capazes. Às vezes é até uma questão pessoal, não é nem por uma questão de vaidade e tal, mas por uma questão pessoal de provar para si mesmo que é capaz, né? Tem muita gente que se sente desafiada, né? Simplesmente porque a gente pergunta: duvido que você consegue fazer mesmo? Duvido que você consegue fazer. Né? Essa é uma frase fatal que muitas vezes as pessoas, né, reagem diante disso para provar para as outras pessoas ou para si mesmas que sim, elas são capazes. Então essa gamificação, você propor um desafio, de preferência de uma forma divertida também, né? E aqui você pode até trabalhar com alguma recompensa também, né? Como a gente falou, às vezes, uma Olimpíada, né, por exemplo, uma competição onde há um prêmio depois. Então pode ser interessante juntar essas duas coisas, né? A recompensa com o desafio propriamente, que por si só já motiva muito o estudante. Às vezes só por uma questão de autoafirmação. E também, por último, eu quero falar aqui da técnica do herói. Todos nós gostamos, essa técnica tem um pouco a ver com a técnica ali de contar uma história, né? A técnica do storytelling. Mas essa aqui é baseada tem que ser baseada numa história real, de preferência próxima do estudante. Às vezes pode ser até o exemplo do pai, o exemplo da mãe mesmo, né? De superação. Então, essa técnica do herói é a mais poderosa, eu digo no e-book aqui, que é a mais poderosa de todas, pois consiste num exemplo real, numa referência positiva de alguém que admiramos, que nos inspira, que desejamos seguir e no qual nos espelhamos. É a mais eficaz a partir da adolescência, tá? Então, essa questão da inspiração, né? Você usar alguém como referência para esse estudante, e nós sabemos que os estudantes, né, o adolescente, costuma se espelhar muito em alguém. Então, até para a formação, né, da autoimagem dele. Então, nesse momento da nossa vida, é muito comum a gente escolher alguém como referência, seja um cantor, né, um atleta, pode ser alguém do meio assim social, como alguém da política, alguém enfim, né, de várias origens aqui que a gente poderia falar. Né? Então, essas referências são muito importantes para o estudante. Geralmente é mais na área do esporte ou na área da música, né? Na área da música, mas é possível você usar outros exemplos como referência, como eu falei, às vezes o próprio pai, às vezes a própria mãe ali podem ser esse personagem, essa referência que inspira o estudante, né? Então são aí alguns exemplos de como a gente pode trabalhar a motivação. Não adianta realmente, não é sustentável por um bom tempo a gente
trabalhar esse compromisso do estudante se ele não estiver automotivado. Então, por isso que eu foco tanto, né, eu reforço tanto essa parte inicial. A gente tem que trabalhar esse compromisso inegociável com o estudante. E a única forma de isso realmente se tornar efetivo é a gente trabalhando a motivação dele, né? Para as crianças pode ser mais simples no início, e realmente é mais simples, né? Até aproveitando que os pais têm maior poder de influência, os pais têm maior poder de decisão sobre a criança, então realmente fica muito mais simples trabalhar esse hábito nos estudos, né, com as crianças. Mas se engana quem acha que está perdido depois que chega na fase da adolescência, né? Nunca foi trabalhado isso com esse adolescente na infância. Agora é praticamente impossível trabalhar a partir da adolescência, né? Sendo que isso não foi feito antes. Aí que muitos se enganam. Os adolescentes começam a ter os sonhos relacionados à profissão, que profissão querem seguir, né, que faculdade querem cursar, e a gente pode trabalhar em cima dos sonhos deles, né, para que eles tenham essa automotivação. E além do que já comentamos aqui, então, essas 5 técnicas, vou falar rapidamente. A técnica da recompensa, geralmente funciona mais para crianças, né? Você não vai ganhar isso, ou você não vai poder fazer aquilo, né? Jogar ou brincar, enquanto não fizer atividade. Então, trabalhar com recompensa funciona muito bem para criança. Temos a técnica do questionamento, né? Jogar uma provocação, alguma questão que faça o estudante refletir. Temos a técnica da história, né? Qualquer história, inclusive, pode ser uma ficção, para que o estudante veja a importância, né, de fazer alguns sacrifícios, fazer alguns esforços, né, para que ele consiga alcançar os objetivos dele. Nós temos, inclusive, desenhos animados que contam isso, né, essas aventuras. E temos a técnica do desafio também, a 4ª técnica, né, aquela questão da gamificação, da competição, e funciona muito bem para criança, mas também muito bem para adolescente. E técnica do herói, sempre usamos uma referência real de superação, alguém que se destaca, alguém que inspira as outras pessoas, né? E o estudante, adolescente principalmente, ele sempre quer alguém para se espelhar. Então podemos usar alguma boa referência nesse sentido para motivá-lo nos estudos. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou dar um oi para quem mais apareceu, gente. Cadê o Reciclatec, Viras, o Grupo Imobiliário, Rita, oi, Luciano, beleza? E todos os demais que apareceram aqui, gente, dá um oi aqui. Eu já vou ficando, até vou colocar minha musiquinha, né? Tá rolando a live do Breno Lucas. Se ainda pelo menos dá uma boa noite aí, dá um oi, acena aqui pra gente. Beleza? É isso aí, gente. Na próxima quinta-feira. Valeu, Rita. Eita, gente. Na próxima quinta-feira vou falar um pouquinho mais de hábitos, tá bom? Mas esse é o primeiro passo que a gente precisa trabalhar. É esse compromisso inegociável. Principalmente com essa motivação, essa automotivação do estudante. Tá legal? Divulguei então pra galera. E amanhã, gente, amanhã, quarta-feira, 20 horas da noite, estarei aqui com o professor Alexandre Santos, gabaritadíssimo nessa questão da inovação. Vai ser mais voltado para professores, educadores em geral, porque ele já foi diretor da Secretaria de Educação lá em Santa Catarina, diretor da área de Tecnologia e Inovação. Ele já foi presidente aqui da FAPDF, que é um fundo voltado para inovação. Ele é do INEP, já foi o diretor responsável pelo Enem, pela aplicação do PISA. Então é uma pessoa também, e já foi secretário municipal de Educação. Então é uma pessoa super reconhecida, super gabaritada, e pela vivência dele também
nessa área de inovação. Ele vai trazer pra gente amanhã, 8 horas da noite, algumas lições bem bacanas. Vai ser um bate-papo muito produtivo, com certeza. Então, todos os professores, educadores em geral, estão convidadíssimos para esse bate-papo com o professor Alexandre dos Santos. Belezinha? 8 horas da noite amanhã. Então fui, galera. Um grande abraço. Marcelo, Steph Bosque, dá um oi pra gente. Acompanhem a agenda, tá bom? A minha agenda tá lá no Insta mesmo, tá lá no feed. Tem uma agenda da semana, tá bom? Pra ninguém se perder aí. Um abraço, tchau, tchau.